Amém. Estou muito feliz de estar aqui. Glória a Deus. Da família da Fabiana, né? No meio do caminho da viagem. Verdade. Nós tivemos a oportunidade de nos comunicarmos um pouco. Eu agradeço a Deus pela vida da André, minha amiga, minha best. A gente brinca que nós somos best friends. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Quero me apresentar rapidamente. Como a maioria não me conhece, né? Meu nome é Natália, eu sou missionária da Jocum. A Jocum é uma organização missionária. Ela significa Jovens com uma Missão. E ela tem aqui no Brasil e em vários lugares fora do país também. E cuida de missionários e também dá suporte para o missionário lá fora. E nós estamos em todos os lugares, em lugares onde os irmãos são perseguidos e também em lugares como aqui no Brasil, nos ribeirinhos, quilombolas. Tive a oportunidade de conhecer a comunidade quilombola e está em todos os lugares. Quem quiser saber mais depois, quiser a oportunidade de conhecer um pouco melhor, tem no site também. No final do culto também, se você quiser saber detalhes, pode me chamar que estou à disposição para a gente conversar. Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu quero convidar os irmãos para abrir o livro da Bíblia lá em Gênesis 28. Gente, eu falo alto aí, eu fico meio Glória a assim, Deus. microfone. Vamos lá no inferno. Glória. Tá à vontade, né? Você está em casa. Ô Jesus, aumenta meu ombro, minha vista, Senhor. Amém, Jesus. Você enxergar, Senhor. Posso os olhos dele, Pai. Todos acharam? Amém. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. E então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar em que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Glória a Deus. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em outras versões está: Deus proverá. E os continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Glória, glória. Deus seja louvado. Aleluia. Pode sentar, fiquem à vontade. Glória, glória. Muito tempo atrás, o Senhor ele havia me dado essa palavra e Deus ele me fez uma seguinte pergunta. Eu estava num momento muito difícil, foi bem antes de eu ir viajar e para missões, e Deus falou para mim assim: Natália, qual o teu Isaque? Eu falei: estranho, qual o teu Isaque? E Deus ele me perguntou de novo: Natália, qual o teu Isaque? E naquele momento eu não respondi, eu não entendi o que Deus queria falar para mim. Glória, E glória. Deus falou para mim assim: qual é o lugar, qual é a pessoa ou lugar, o que tem tomado o meu lugar diante da sua vida? E eu fiquei muito apreensiva, falei assim: mas Deus, logo eu, que estou tirando, largando tudo para viver a tua vontade. E o Senhor veio me perguntar qual é o meu Isaque. Já não basta fazer as minhas malas e querer ir embora.
Eu tinha feito faculdade, eu estava no último semestre de faculdade, fui lá e entreguei minha faculdade para Cristo. Falei assim, Senhor, está aqui a minha faculdade e eu vou embora, eu vou fazer a tua vontade, estou indo embora. Todo mundo começou a falar assim, ela é louca, não está bem, tem alguma coisa na mente dela. Glória a Deus. Fizeram alguma lavagem cerebral nela e eu falei assim, não, gente, estou seguindo aquilo que Deus falou para mim fazer. E eu vou trancar a faculdade e eu vou embora. E eu fiz as malas e já estava me preparando para ir embora. E Deus, na semana toda, martelando isso na minha mente. Qual o teu Isaac, Natália? O que tem tomado o meu lugar na sua vida? E eu não entendi aquilo de momento. E eu fui orar. E fui conversar com Deus e falei assim, Deus, de verdade, eu não sei o que eu tenho ainda para entregar para ti. Para mim, eu já entreguei tudo. E eu fui ler a Bíblia. E eu falei assim, eu vou meditar, vou saber mais da história de Isaac. Vai que, né, tem alguma coisa por aí. Vai que Deus revela através da palavra. E lendo a história de Isaac, é uma história muito linda, né? Deus, ele promete a Abraão e a Sara, Isaac. E eles já eram muito velhos já. E eu imagino a apreensão, imagino com uma idade tão avançada, Deus falar assim, ó, eu vou te dar um filho. Eu ia ficar doida, eu ia ficar pirada. Eu, na idade que eu tô, se Deus falasse, eu falo assim, Deus, eu não tô preparada, imagina, estando mais velha. E quando Deus deu Isaac a Abraão e a Sara, eu imagino o cuidado e o amor deles com Isaac, né? Porque, poxa, você está lá nos seus últimos dias de vida e vem aquele cutoquinho, criança, gente, uma maravilha, eu sou apaixonada por criança. Então, eu ficaria assim, apreensiva e vem todo aquele cuidado, todo aquele amor, aquela proteção. E diante de tudo aquilo, eu imagino que no decorrer do tempo, a Sara e Abraão, eles ficaram tão apreensivos, querendo proteger com amor e cuidado Isaac, que em algum momento eles esqueceram de olhar para Deus e até mesmo de lembrar que quem deu o Isaac na vida deles foi o próprio Deus. E os olhos ficaram totalmente fixados somente para Isaac. Isaac agora precisa clamar, Isaac isso, Isaac aquilo. E eu creio que no decorrer do tempo eles se esqueceram de adorar a Deus, de buscar a face de Deus, porque Isaac precisava das suas necessidades. Aquela proteção foi maior. E Deus, ele começou a revelar isso no momento em que eu comecei a ler a palavra. E Deus falou assim, agora você entendeu? Me diz qual é o teu Isaac. E semanas antes de eu ir viajar, a minha mãe ela ficou muito doente. A minha mãe ela tem problemas de coração e eu falei, olha Deus, se minha mãe passar mal, se qualquer coisa que acontecer com a minha mãe, se minha mãe falar um ai, eu não vou mais viajar. Eu largo tudo e continuo em Mogi, eu não vou mais embora. E Deus falou pra mim assim, é este o teu Isaac? Eu falei assim, poxa, minha mãe, Deus, não, pede qualquer coisa, mas é a minha mãe, E Deus falou assim também, era o Isaac do Abraão, era o Isaac dele. E este é o seu Isaac, é a sua mãe. E eu falei, não, Deus, não tem como entregar a minha mãe assim, não, e se ela morre? Se eu for embora, eu entro dentro do avião, e o telefone toca e fala, ó, sua mãe morreu. Eu vou me sentir culpada diante de tudo isso. Não vai rolar, dessa vez não vai dar certo. E eu continuei falando assim, conversando com Deus, e a Andréia sabe que minha intimidade com Deus é bem aberta. E eu falei, não, Deus, isso não, pede outra coisa, o que você quer mais? Quer que eu, sei lá, eu entrego tudo, mas minha mãe neste momento não. Ela que me criou sozinha, tem toda uma história por trás de tudo isso. Tem todo um sentimento, a minha mãe eu não entrego. E Deus, ele continuou martelando na minha mente, Natália, cadê o Isaac? Natália e o Isaac. E eu falei, não, Deus, não. Sinto muito mais. Então eu vou ficar por aqui. Eu vou continuar aqui na minha zona de conforto, vivendo a minha vidinha, porque ela não entrega. E quanto mais eu falava, parecia que semanas e semanas minha mãe ia passando mal. Eu falei, mas misericórdia, Jesus. Eu comecei a orar, ungir minha mãe, declarar a cura, e minha mãe passava
sua mãe está no hospital. Parecia que eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizendo assim, entrega o Isaac, entrega o Isaac, é melhor, entrega. E eu falei, não, Deus, não. Ainda não, eu não estou preparada para isso, meu emocional não está preparado para isso. E eu fiquei com medo, porque eu sou humana. Eu falei, e se minha mãe morrer de verdade? Se eu entregar e Deus vai lá e realmente leva ela? A gente fica com o coração apreensivo. E quando eu fui ler esse capítulo em Gênesis 22, eu vi a confiança de Abraão em Deus. E Deus, ele fala com Abraão, Abraão, eu vou te pôr à prova. E Abraão, ele não questiona Deus assim como eu questionei. Não, simplesmente Abraão vai lá e obedece. Eu não, gente, eu fiquei um mês questionando. Não vou. Abraão não, ele simplesmente ficou em silêncio e obedeceu à voz de Deus. E hoje, eu estava orando e Deus falou para mim assim, você vai relembrar dessa palavra, deste momento em que você viveu, e você vai perguntar para eles, qual é o Isaac? Qual é o seu Isaac? O que você tem para entregar para Deus? O que tem tirado você da presença de Deus? Ou o que tem tirado da sua zona de conforto? Muitas das vezes você está lá no seu momento com Deus, e aí vem o Isaac, né? Talvez seja um momento de dor, uma doença, talvez seja o teu marido, ou um filho. Eu não sei qual é o seu Isaac. Você não precisa me falar, é algo íntimo seu. Mas hoje o próprio Deus está te perguntando, qual é o teu Isaac? O que tem tirado o lugar de Deus na tua vida? O que tem te deixado apreensivo? Muitas das vezes você não consegue nem se concentrar. Às vezes você está aqui, eu passei por vários momentos da minha vida em que eu estava dentro da igreja, mas eu estava de olho no relógio. Ai, será que minha mãe está bem? Será que ela tomou o remédio? Será que está acontecendo com a minha mãe? E o culto rolando e Jesus falando e eu só pensando na minha mãe. Chega um momento em que não é por maldade. Eu não estou aqui para te julgar, porque eu passei por isso. E Deus, ele falou comigo com amor e com carinho, porque Deus, ele exorta aquele a quem ele ama. E quando Deus, ele falou para mim, Natália, qual é o teu Isaac? Não foi no sentido de me sacrificar, mas sim no sentido de que eu pudesse entender que aquilo estava tomando o lugar de Deus. Que eu precisava dar o controle a Deus, entregar nas mãos do Senhor. Aquilo que não era meu, a minha mãe não é minha, ela é do Senhor. O teu marido não é teu, ele é do Senhor. O teu filho não é teu, ele é do Senhor. Existem coisas que a gente tem que entregar para Deus. Essa igreja não é da pastora, ela é do Senhor. Muitas das vezes a gente quer ter o domínio, né? Ter o controle, porque é bom estar no controle, né? O ser humano gosta disso, porque você sabe o que vai acontecer quando você está no controle. E Deus, ele falou para mim assim, Natália, a falta de confiança é falta de Deus. Não adianta você ir pelo mundo e até os confins da terra anunciar o meu nome se está te faltando eu mesmo. E eu falei, meu Deus, como que eu vou falar do Senhor se o Senhor não está comigo? E Deus falou para mim assim, se você não confia em mim para entregar a sua própria mãe, como que você vai confiar em mim para te usar lá fora? Oh Deus, glória! Não tem como. Então é melhor você continuar ali mesmo e seguir sua vidinha. Volta para a faculdade, sei lá, faz o que você quiser, o controle não está nas suas mãos. Faz o que você quer. Gente, Deus falou assim comigo, ele foi curto e grosso. Eu consegui orar a Deus. O que eu vou fazer diante de tudo isso? E pra mim não foi fácil. Na hora que Deus falou tudo aquilo pra mim foi duro, sabe? Doeu, eu fiquei imaginando muitas coisas, o que pudesse acontecer com a minha mãe. Ao mesmo tempo que eu queria entregar, eu já ficava meio apreensiva, não vai descer dessa vez. E Deus, ele tá te perguntando hoje, qual o teu Isaac? Glória a Deus. Qual o teu Isaac? Oh Senhor. Eu comecei a ler esse trecho da Bíblia e o que me chamou a atenção foi a parte em que Abraão, ele chega e pede para os servos. Ele fala assim, ó, até aqui vocês já me ajudaram, mas fiquem aqui que eu vou subir
depois que eu voltei agora, recentemente, em que eu voltei e não consegui ver ninguém, nenhum dos meus amigos. Eu estou vendo a Andréia hoje, faz 3 meses que eu voltei e eu não vi a Andréia. E eu falei assim, meu Deus, cadê os meus amigos? Cadê todo mundo? Eu voltei, ninguém veio me ver, ninguém veio falar comigo. E Deus, Ele falou pra mim assim, Natália, até certo ponto, os servos eles estão contigo, seus amigos estão contigo. Mas tem determinados momentos em que você tem que andar sozinha. E não é um sozinho de solidão, mas é um sozinho de solitude. É um sozinho de andar com Deus. Talvez você tenha falado dos seus problemas para todo mundo, você já tenha questionado da sua vida para todo mundo. Talvez você já tenha até murmurado, porque nós somos seres humanos, nós murmuramos sim. Nós não podemos ser hipócritas. No momento de situação difícil, você está lá e já começa a reclamar, Deus, não aguento mais essa família, não aguento mais esse marido, não aguento mais. Deus, essa igreja já está difícil, Deus, cuidar da igreja, eu não falo mais. E começa a murmurar. E quando você vê, você já apontou os 4 cantos da terra, mas pro principal você não falou o que está acontecendo com você. E hoje Deus está te convidando a falar para Ele. Ele quer saber da sua boca o que está acontecendo. Porque você já contou para todo mundo, mas não teve um tempinho, um segundinho, para dobrar os seus joelhos e contar para Deus o que está acontecendo na sua vida. Talvez a vizinhança inteira sabe, mas o próprio Deus, Ele não sabe. E Deus, deixa eu te contar um segredo. Uma vez eu estava numa situação muito difícil em missões, e a gente estava sem nada para comer, e eu falei assim, vamos pedir ajuda, né? Vamos mandar uma mensagem para todo mundo, sei lá. E Deus, Ele falou para mim assim, você vai pedir para todo mundo, mas você já pediu para mim? Eu sou o teu pai. E o pai, ele nunca vai negar nada para o teu filho. Mas o pai, ele espera que o filho fale para ele o que ele quer. Até o bebê que amamenta, eu tenho várias amigas que